E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre os acontecimentos, alguns bombásticos, do capítulo 1158 do mangá de One Piece. E para bater esse papo aqui comigo está ele, Straça, porque o Carioca fugiu, porque na semana passada a gente falou que o Rox era bonzinho, e esse capítulo só reforça isso, então ele falou, essa semana eu não vou conseguir. E aí, Straça? Fala galera, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, né, com mais um capítulo. Como o Marcola já falou, o Carioca fugiu, né, porque ficou com medo de ser confrontado novamente com a nossa teoria do anti-herói. Mas cada vez mais ela vai se comprovando. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre ela no final do capítulo. Mas muita novidade aí nesse capítulo. Oda mostrando que os detalhes não são por acaso, mais uma vez. Exatamente, porque a história de capa finalmente vem com uma informação nova. Ela continua a história de capa da semana passada e agora ela mostra de fato quem era o guerreiro que enfrentou o Kaido e nem deixou o corpo para trás. A gente estava falando de Oshimaru, teve gente falando de Oden na internet e não era nada disso, né? Uma virada de jogo completamente inesperada que o Strasser vai falar agora para nós. Então o capítulo começa, né, com a peregrinação de Yamato ainda, a cria do demônio. Representante suplente da colheita de ouro, volume 40. Aqui jaz o heróico pirata da justiça. E aí lá embaixo, quietinho, a gente vê túmulo Kozuki Moria. Meu, e totalmente impressionante, né, porque o Moria foi um personagem que apareceu, se fez presente, depois deu uma sumida, voltou um pouquinho. E, cara, do nada o Anderson toma essa pedrada aqui, ó. Plau. Exatamente. E uma coisa que você tinha falado também antes de começar a gravar, né? Que teve um cara que há 7 anos tinha feito a teoria de que o Moria era de O Wano. Moria era de um ano. Ele já tinha feito, pelo menos, os detalhes da calça do Moria. O cara falou que pareciam muitos ideogramas japoneses específicos, e ele já tinha feito esse foreshadowing, pô, há 7 anos atrás. Isso mostra como o fandom do One Piece nunca decepciona, né? É sempre impressionante ver como as teorias que a gente muitas vezes fala, nossa, isso aí não vai levar a nada, acaba se tornando em algum momento até realidade, né? Exato. E além disso, 7 anos foi quando o Oda começou a trabalhar o ano, né? Foi, eu acredito que tenha sido há 7 anos. Então, assim, o cara imediatamente viu, falou, cara, isso parece com o Moria, voltou lá. E quando você vai ver o arco de Thriller Bark, a única coisa que poderia fazer a gente cogitar o Moria ser de Wano é ele ter o corpo do Ryuma. Porque assim, e essa é uma pista, tipo, muito nítida. Porque o corpo do Ryuma tava em um ano que é uma nação fechada. Então seria muito difícil ele conseguir roubar de lá sem ser de lá. Agora, vendo Faz isso, sentido. parece meio. Tipo assim, parece meio, digamos, óbvio por esse sentido. Mas, como o Moria era um pirata, ele poderia ter conseguido dar um jeito de entrar lá, então tudo bem. Né? Mas, mano, é uma coisa que a maioria, eu tenho certeza que a maioria não viu vendo. Não viu chegando essa parada. Isso nunca nem passou pela minha cabeça, assim, nunca foi uma hipótese, né? E é verdade, é o que é. E aí, a gente tem primeiro que dá novas camadas pro personagem, né? Ele tava montando um exército provavelmente pra enfrentar o Kaido em algum momento, pra tentar livrar o ano de alguma coisa. Então, eu não sei se ele chegou a morrer e ressuscitou por conta da natureza da fruta dele, se ele é um corpo agora meio que sem vida por conta da natureza da fruta dele, que a fruta dele tem algumas singularidades que torna ela importante, né? Uma coisa diferente das outras paramécias. É uma nomenclatura. Se eu não me engano, tipo assim, o Luffy era tipo o homem de borracha. O cara que consumiu a fruta da jaqueta é o homem jaqueta. O Moria, ele é meio que o Lorde das Sombras, sabe? Alguma coisa nesse sentido. É, tipo aquele bagulho de Solo Leveling lá que o Jinwoo vira. Eu não sei o que das sombras, sabe? É o Monarca das Isso, Sombras. é alguma coisa nesse sentido. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. E aí dá uma reforçada no personagem, ou seja, o cara tava montando um exército pra salvar o povo dele e o Luffy foi lá e acabou com tudo, né? O Luffy acabou com o sonho do cara, um sonho que fez ele não sei se ele chegou a morrer ou se ele tava nas últimas, mas ele foi enterrado, né? Então, se enterraram ele, ele chegou sim a morrer, ele saiu do túmulo dele e foi continuar buscando essa vingança, essa libertação para o ano. E a parada muito boa aqui é que eles falam de guerreiro da justiça, né? Eles tratam ele com uma glória, né? Não é uma É o coisa. A pirata da gente sempre viu justiça. o Moria como.
A gente nunca viu, a gente sempre viu o Moria como um vilão, né? E aí ele Uhum. é tratado agora como um pirata da justiça, alguém que defendeu o ano, né? E, pô, a gente passou por o ano inteiro e nenhum detalhe desse foi mencionado. Exato, exatamente. Nada disso foi. E assim, é Kozuki ainda. Ele é do clã Kozuki, velho. Tipo, ele é da família do Exatamente. Oden, tá ligado? Uhum. E tem mais coisa. Aí a gente pega em. Na Guerra dos Maiorais. Quando o Doflamingo vai pra matar o Moria e ele fala. E aí o Moria fala: Quem mandou você fazer isso? Foi o Sengoku? Aí o Doflamingo fala: Foi uma ordem muito mais de cima. Foi muito Uhum. mais de cima. Tipo assim, não foi ordenado que ele matasse o Moria porque o Moria perdeu do Luffy. Foi outra coisa, era uma queima de arquivo ali, né? Então você vai conseguir eliminar um cara de Provavelmente. Wano, porque que não é uma nação filiada, e aí poderia ser o mesmo princípio do Jinbe, por exemplo. Eles fizeram essa parceria com os Homens Peixe para tentar aproximar. O Moria poderia entrar nessa. E outra coisa, a Perona. A Perona parece a filha do daquele cara que morreu, aquela menininha que fica só rindo. Ela é igualzinha, aquela menina. Cabelo rosa, a sobrancelhinha. Aqui, a menininha que comeu o Smile lá e que fica só rindo que o Zoro ficou, tipo, meio que cuidou lá. O Zoro e o Sanji, né? E aí você falar, tipo, porra, a Perona parece ela. Antes disso, era meio, pô, daí, tá bom, a Perona parece ela, foda-se. Agora que a gente sabe que o Moria adotou a Perona e que ele veio de Wano, ela pode também ter vindo de Wano. Tá ligado? A gente entra nessa outra parte. E aí, eu acho que a relação delas seria parecida com a relação de duas personagens de Fairy Tail. Uma é a Angel, a outra eu não lembro o nome. Que eram duas personagens que, tipo assim, elas aparecem em arcos completamente diferentes, só que elas são parecidas. E aí a galera começou a teorizar na época que elas poderiam ser irmãs, porque a primeira que aparece, ela fala que a irmã dela protegia ela e tudo mais, não sei o quê. E aí depois surge a irmã dela. Ou é o contrário, não lembro direito. Mas é isso, elas aparecem em dois arcos completamente diferentes, sendo parecidas uma com a outra, e depois foi revelado que elas eram irmãs. Eu acho que isso pode acontecer aqui também. Então, é uma história de capa muito interessante por conta de uma informaçãozinha que ninguém esperava. A melhor história Tem de só capa até uma agora da falha. Yamato. Com certeza, isso é disparado. Mas tem uma falha só. O problema é que o Oda desenha todo mundo, somente mulher, meio parecida. A própria Shaq parece a Nico Robin, que parece a Boa Hancock, que parece meio que todo mundo. Então, assim, talvez eu fique um pouco pé atrás da Perona nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fato dele ter adotado a Perona mostra talvez um lado do Moria que a gente não conheça. É, Que é um lado talvez mais da justiça, de também, putz, a mina às vezes estava sofrendo impunidade ali, ele quis trazer pra perto pra tirar ela daquilo. Pode ser uma parada meio assim também que a gente não conhece esse lado dele, né? Ele exatamente. não ia ser chamado de pirata da justiça à toa. E tipo assim, ele poderia ser um guerreiro lá de Wano que meio que cuidava dela, e quando ele morreu ela ficou meio desamparada, né? Uhum. E aí ele voltou, ele tava indo embora, ele vem comigo, e ela foi com ele, seguiu ele e tudo mais. Então é uma história bem interessante pra gente continuar acompanhando aí. E a Mato estar lá, né? Eu não sei quanto de informação que o Ano tem de fora do mundo. Porque eu acho que eles saberiam que o Moria foi um Shichibukai em algum momento. Mas como eles não são filiados do governo, tem isso também. Eles não recebem o jornal. Então, esse tipo de notícia talvez não chegue lá. Talvez ela não faça nem ideia disso. Mas Sabe? o Moria, ele não usa outro sobrenome? É Gecko Moria, não é? É Gecko Moria. Gecko ao contrário é Oden. Tipo, nos kanji lá. É outra bizarrice daí do Oda. Né? Hum. Que, cara, tem que bater palmo. O cara é o Shakespeare da tua geração. Tá? Eu falo isso sem medo. Tá? Aham. Não, mas Inclusive, eu concordo. eu tava conversando com meu irmão, eu falei assim, eu queria entender, o Oda começou a escrever One Piece, acho que ele tinha 20 anos, 18, sei lá. Eu queria entender quanto tempo ele teve, qual foi o momento que ele aprendeu tanto de mitologia, de diversas culturas, quanto que ele aprendeu essa profundidade que ele dá na obra, essa profundidade absurda que ele dá pra um monte de coisa, sabe? De detalhe, de tudo. Quando você vai pra Alabasta, tá muito focado no Egito, tem algumas coisas bem características. Quando você vai pra Drum, inspirado no Canadá, e por aí vai, sabe? E ele pega detalhes de mitologias muito específicas para colocar na obra dele, referências.
tudo muito cuidadoso. Eu queria saber em que momento que o cara aprendeu isso, mano. Parece que ele é uma IA que tá sempre acumulando Mas eu inteligência. acho que não, eu acho que isso é trabalho em equipe, cara. Eu acho que se ele tem uma equipe foda, entendeu? Ah, é, Ele deve deve ser. ter gente que pesquisa pra ele, que obviamente ele deve tomar a decisão editorial final, de roteiro e tal, mas ele deve ter muita gente que traz coisas interessantes pra ele já mais mastigado, porque, cara, não tem condição de um cara aí sem consciência sozinho amarrar todas essas pontas. Eu acho que ele nem lembra. Então deve ter hoje uma parte da equipe dele, eu acredito nisso, que é os caras que amarram as pontas, sabe? Deve ter Sim. os caras, os funcionários que amarram as pontas da solta da história, que eles vão, ó, vamos ligar isso com isso, que vai ser da hora, vamos usar essa referência aqui, e por aí vai. Sim, porque não é humano, né? Ele seria o Vegapunk que fica acumulando inteligência no cérebro assim eternamente, tá ligado? É, isso é louco. Bom, vamos seguir o capítulo que essa história de capa rendeu 10 minutos de conversa já, que já é muito, mas assim, essa merece, tá? E Essa assim, merece mesmo. Moria, agora também tem outro motivo pro Tite tá aprisionando o Moria, tá querendo ele também e tal. Pô, bem legal, gostei. Espero que ele volte pra história em algum momento. Então, aí isso vai levar uma teoria aí que vai ter no meio do capítulo. Já tá bem famosinha na internet, não fui eu que fiz, mas vai ser interessante a gente discutir ela daqui a pouco. Demorou. O Bem, o capítulo começa, né, com um vislumbre de uma frase, né? Então, algum lugar do oceano, no navio do Roger, ou Oro Jackson. Capitão Roger, estão dizendo que a Shaq abriu um bar na Ilha dos Piratas. E tá muito famoso, o pessoal não fala de outra coisa. E a gente vê um quadro do Roger grandão, meio emburrado, né? Muito puto. E o pessoal da tripulação, né? Quando ela abdicou como imperatriz, pensamos que nunca mais a veríamos. E ficamos muito tristes. Mas agora que sabemos onde ela está, vamos lá encontrá-la. Ei, a Ilha dos Piratas, território do Rocks, já esqueceram? Aí a gente tem um quadrinho pequeno aí do. Gaban Nossa, e me fugiu o Rayleigh? nome do Gaban e Gaban. Rayleigh? Rayleigh, eu não tenho negócio. O mau humor do Roger começou logo depois que vocês conversaram sós na cabine do capitão. O que será que o Rayleigh contou, né, pro Roger? Ah, é. Você lembra daquilo que a gente falou no episódio da semana passada, né? Da marca de gravidez dela, de cesárea, né? Provavelmente. Uhum. Se o Rayleigh meter um E boneco ali, aí. fio. Uhum. E aí a gente vê o flashback, né, do Rayleigh falando, ó, mas que vocês Flashback do conversaram, ele nada flashback do demais. flashback do flashback. Ah, eu tô amando. Eu Eu comecei também. odiando, mas eu tô amando. Hoje eu tô amando. Eu também. Eu estava planejando manter esse segredo de todos, mas eu vou contar pra você, Roger. Então isso aqui é de quando lutamos pela última vez contra as cujas antes dela abdicar? Aí, outra, outro detalhe interessante, né? A Shakuyaku parecia estar sofrendo, como se estivesse doente. Então, quando ouvi sobre a notícia de abdicação, fiquei preocupado com a saúde dela. Enquanto isso, você estava com isso aí esse tempo todo? Pois é, eu não sabia como ia te contar. Não tem como ser outra coisa além de uma carta de amor. E aí é uma mensagenzinha dela, venha me pegar. Aí o Roger continua, quer dizer que você não tá nem um pouquinho interessado, hein? Aí ele fala, bem, seria mentira se eu não dissesse que eu não estou nem um pouquinho interessado. Mas eu não quero me prender a ninguém. Aí o Roger, mas eu quero! E aí, essa parada de doença vai de novo naquela mitologia das cujas lá, de tudo que envolve relacionamento para elas, né? A gente não sabe quais são as implicações de ter um relacionamento para as cujas especificamente. Tem a lenda lá de que se o amor não for correspondido, acontece o que aconteceu com a Gloriosa, por exemplo. Teve uma que morreu pela doença do amor que a gente acredita ser a mãe do Luffy, pelo menos eu acredito. E isso da Shaq parecer estar doente pode ser a gravidez, Pode velho. ser só gravidez. Pode ser só gravidez também, né, É, cara? Já vimos muitas grávidas aí que ficam debilitadas numa gravidez, às vezes de mais risco, ou elas mesmas se comportam de uma forma mais resguardada, assim, né? Tomando mais cuidado com o próprio corpo, parecendo às vezes estar doentes, né? Mas elas só não querem se comprometer para a segurança do bebê. exato. O... E aí, o Roger grita, né? Pessoal, eu não vou desistir. E aí todo mundo, do nada você ficou animado, Roger? E a gente vê o Rayleigh dando uma risadinha. Pilhar é o que os piratas fazem de melhor. Se queremos algo, nós vamos lá e pegamos, não é mesmo, pessoal? Aí todo mundo tá falando da Shaq, né? Umas risadinhas, né? Muito bom. E aí eles comentam, né? Mas por que tinha que ser na Ilha do Rocks? Todos deveriam ter a mesma chance. Vamos pegá-los. E aí a gente vê um mini quadrinho do Mini Shanks, né? Não é o Shanks, né? Nem é o Mini Shanks, Não né? é o Shanks, porque o Que, Shanks que não pode tinha ser nascido isso? ainda. Mas é um cara igual ele. Eu falei isso também no react do É, capítulo. É parece igual o ele. Shanks.
Mas eu acho que é o próprio Roger, só é uma coisa pequena, não? Porque ele tá com chapéu de palha. É, o Roger aqui ainda tava usando chapéu de palha. É, deve ser ele mesmo. Caralho, parece o Shanks, mano. Porra. Nossa, mas eu juro que a primeira vez que eu li, eu achei que era o Shanks. Eu falei, mas aí eu lembrei que o Shanks não tava vivo. Eu falei, mano. É, mas O... o. É o Roger, porque tá pedindo comida. É paralelo com o É, Luffy aí, aquela parada de. O aham, Luffy sempre sim. pedir comida pro Sanji. Aham, e aí tem o Marx, que é o capitão, né? É Cadê o, a comida? E é ele o fala, já tá cozinheiro, pronta, fica à cozinheiro. vontade. E o cozinheiro chama Marx, estranho É. também, né? É. O... Bem, aí passa um tempo, né? Pouco tempo depois, 40 anos atrás, Terra Sagrada de Marijoás. E aí a gente vê um diálogo, né? Você é muito impaciente, Garlin. O último torneio não terminou não faz muito tempo. Sim, eu sei, mas quando estava muito ocupado com outro assunto. Ancorei brevemente numa certa ilha. É uma nação não membro que vive de acordo com a sua própria cultura. Eu cheguei até a tentar convencê-los a se juntar ao governo mundial, mas eles recusaram. Eles têm muitos recursos que seriam extremamente benéficos para nós. Além disso, descobri algo inacreditável. É uma descoberta que nunca imaginei que faria. Certamente o mestre ficará muito contente com essa descoberta. Dito isso, eu recomendo fortemente God Valley para o torneio daqui 2 anos. E aí a gente Cavaleiro tem, de né, um Deus. Foda. foda, muito da hora essa foto do Garlin aí, até já com o cabelinho ele de meia lua, né? Uhum. O muito bacana. E ele tá conversando com os Gorosei, né? Isso é um detalhe importante também. Que Sim, já eram os mesmos. exatamente. E aí a gente corta pra Ilha dos Piratas, né? O bar de extorsão da Shaq. Ei, vocês aí, a fila começa ali. Ei, não é tão caro assim, eu não tenho dinheiro suficiente. Vai lá pra trás. Você vai trabalhar de graça por 2 anos então. Os caras, quê? E aí a gente vê a Shaq servindo alguns piratas, né? Uns piratas falando que veio no North Blue pra ver ela beber um bom whisky. E dizem que o ensopado da Shaq é o melhor que tem. Ela fala, ah, que fofo, feliz de dizerem isso. Mas eu não cozinho pra gente como você. E aí todo mundo, ah, era exatamente como a gente imaginava. Os caras Aí a amam, gente vê velho. um chefe lá fazendo pronto e falando que tá sem uísque. Ela fala, ah, um barato dá pro gasto pra esses caras. Aí ela fala, ai, toma, uísque de primeira. E os caras, obrigado por Mister Kier. Muito bom, velho. Isso eu lembro do. De quando o Chopper tava. Quando o Chopper tava pedindo. Ele come um algodão doce lá no bar dela. E ela fala: Ah, você vai Uhum. ter que pagar tanto. Ele começa a chorar. É muito engraçado, mano. Ela deixa o Luffy não pagar porque ela é fã dele, mas ela é realmente careira mesmo. Não, e ela, o lance dela é. Aí ela tem um diálogo com o Rox também, que é importante, né? Ela fala: O que foi, Rox? Você parece estar realizado. Se eu não te conhecesse bem, diria que seu coração já não é mais meu, hein? Aí ele fala: Hã? Dá uma risadona da Big Mom, a gente escuta aí, né? Mama, Ela fala: Assustador, né? mama! É. Essa é uma intuição de uma mulher. Aí, cala a boca, isso é pra ser segredo. Aconteceu algo, seu lerdão. E aí a gente vê a Stussy ali do lado, né? Não é só uma mulher. Pela cara de felicidade dele, deve ter tido até um filho. Nesse momento, a gente vê que os Não, isso é piratas Roger interessante. chegam, né? Isso é interessante. Aham. Porque aquilo que a gente tava falando, primeiro ponto, de outras camadas de bondade pro Zebek. O cara se apaixonou por uma mulher e tá bobão, tipo, é o pai bobão. E ele mantém isso confidencial porque ele não quer colocar em risco a mulher e provavelmente o filho, né? Que seria o Barba Negra, Não, o primeiro filho. e ele mostra uma espécie de fidelidade à mulher dele, não caindo também na, Nas no graças da Shaq, feitiço, é. vamos dizer assim, da Shaq, né? E assim, a gente sabe que ele não é imune a isso, porque ele já caiu antes. Aham, é verdade, Então, sim. Zebek é o último dos românticos, cara. A gente A não prova. teve, tirando o Sanji e o Gaban, a gente não teve um cara apaixonado. E o Sanji e o Gaban, eles são apaixonados por todas, assim, né? A gente não É, eles teve são um cara. mulherengo. A gente não teve um. O Gaban, tudo bem, ele é casado, a mãe do filho dele lá, tudo mais. Mas a gente não teve um cara. Tirando também o Não, a gente. Senhor Pink. Não, Senhor a gente Pink, teve alguns personagens românticos, uns gadão tipo Kuma tal. A gente tem uns personagens assim que amam muito. Mas eu acho que uma coisa interessante é que uma fraqueza do poder delas é você encontrar o amor verdadeiro. Sim. Então, por exemplo, talvez quando o próprio Roger encontrou lá a mãe do Ace e tal,
pode ser que ele mesmo já nessa época não teria a possibilidade de ser enfeitiçado pela própria Shaq. Exato. É, faz sentido mesmo. Mas, porra, ver o Zebek nesse nível de pai babão assim é outra coisa que eu não esperava também. E que esse capítulo sobe muito o Zebek no meu conceito. Sabe? Esse é um dos primeiros pontos, mas lá pra baixo vai ter. Mano, né? Mas vamos continuar. Shaq, cheguei, Shaq-chan, sou eu, nossa, são os piratas do Roger, tira um rápido, tira uma foto. Uhum. Aí a Shaq já dá uma olhada no Roger, e aí o Rox, né, por ser dono da ilha, já mete o loucão no Roger, né? Fala, Roger, quantas vezes eu tenho que dizer que essa é minha ilha? Aí o Roger responde, aqui é o bar da Shaq, briga entre clientes são proibidas, se lembra? Para de rosnar, porco espinho. Tipo as regras do Continental de John Wick. Não pode ter Aham, briga lá dentro. isso. E aí a gente vê, né, que todo mundo, o Rox fala, tem uma fila enorme lá fora, esperou sua vez? Como foi que entrou? Aí ele fala, não tinha fila nenhuma, e aí a gente vê a cena de todo mundo derrotado lá fora, né? E aí a gente vê um quadrinho pequeno do Barba Branca vazando, né? Falando que barulheira, eu não suporto essa baderna que esses caras fazem. Já tô indo embora. Aí todo mundo fala, já tá indo embora, Newgate? Aí, cara, coloca na conta do Rox. E aí a gente vê a Shaq, né, com o Roger, aí Roger, cadê o Ray Sun? Ela procurando pelo Rayleigh. Aí ele fala, pois é, eu falei pra ele vir. Só que ele disse que não tá se sentindo muito bem, então preferiu ficar no navio. É óbvio que isso é mentira, né? Ele largou, ele deve ter feito É alguma claro. coisa. Ele deve ter amarrado o Rei Lee. O Rei Lee deve estar muito puto, velho. Não, ou o Rayleigh simplesmente sabe que, querendo ou não, ele mesmo falou, eu tenho um interesse pela Shaq também. E por... Mas ele falou, não quero ficar preso com ninguém. Ele sabe, se ele fosse, talvez ele ficasse preso a ela. É, pode ser também. Não tô nem dizendo no sentido enfeitiçado, que a gente sabe que ele tem uma resistência ao poder dela, né? Sim. Mas É, pode ser que seja. sim. E aí a gente vê que na hora que o Roger tá conversando com a Shaq, a Gloriosa pula em cima dele, né? Aí ela fala, senti tanta Essa- saudade. esse caos é muito bom, velho. Na moral, é muito Luffy esse caos aqui, velho. Uhum. Finalmente você vem pra me levar ao seu navio. Ele fala, Gloriosa, de jeito nenhum. Eu não quero uma mulher que fica de charme pra todo lado. Aí ele fala, mas a Shaq seria uma exceção, né? Ela fala, que tipo de lógica é essa? Aí ela fala, vou deixar pra próxima também. E aí ele fica meio putinho, né? Então, o E legal aí é que eu. a Shaq, na primeira vez que ela encontra o Rei Lee, ela não tava apaixonada nesse nível, né? Porque ela olha o Rei Lee e ela fala, ei, Rei Lee, você tem que ter um saco pra esses caras. Ele não sei o quê. Tipo, é de longe, ela dá uma piscadinha e ele dá uma quebrada. Aqui não. Aqui ela tá meio tristinha que não viu ele e tal, então já tá mais caidinha, né? E passou alguns anos, né, também. Exato. A Talvez ela já prenha. tenha tido um filho com ele, né? Uma filha, talvez. É, eu acho que por aquilo que o Carioca pesquisou a idade na hora e a do Mihawk bate, eu acho que, mano, Foi chocante isso aí mesmo. aquilo foi, Realmente, isso daí. foi bizarro. Aí o Roger comenta, né, que ele queria beber com o Newgate. E aí a Big Mom fala, ele foi pra casa, ela dá aquela risadinha dela. E aí eles perguntam, por que o Rayleigh não quis vir? Aí o Roger tá pensando, né? Então, ó, acho que na verdade o Rayleigh não tá preso, foi o Rayleigh mesmo que não quis vir. É mesmo, ele fala, porque o Rei não veio. E tá tocando Binks no Saque lá no navio do Roger, né? Então. É. E aí a gente vê que a Shaq desmaiou do nada, né? E aí todo mundo, Shaq-sama, Shami-sama. Aí todo mundo, quer abraçá-la, quero tanto abraçá-la. E aí a Gloriosa fala, todos os homens saiam da frente, não cheguem perto dela. E aí a gente tem, né, pelas regras estabelecidas pela Shakuyaku, desde que a pessoa tenha vindo por causa do bar, lutar na ilha é proibido. Portanto, mesmo que piratas poderosos se encontrassem na ilha, esse encontro nunca se transformaria em uma briga. Mas se fosse no mar, as coisas seriam diferentes. E aí nós Nisso a temos gente. Aura do Roger. Um quadro de Aura do Roger. Porque é assim, a gente teve feitos de força dele mostrados nesse flashback, né? Igual ele tomou um soco na cara do Garp e ele continuou vivo. O que é bizarro. Mas a gente não teve o Roger sério em quadro nenhum até agora. Ele tava meio molecão, né? E aqui a gente tem ele sério. Só umas caras de bunda, né? É, Bem, e aí a gente vem para a primeira página dupla desse capítulo, absurdo. linda por sinal.
E a gente vê, né, no submundo de Elbaf, o Loki segurando ali, aqueles bichos, o Rajurudin segurando também, aquelas feras, né, que ficam no submundo de Elbaf, pra lá e pra cá. E aí a gente vê o Rox e o Harald lutando super forte, hack pra cá, hack pra lá, aura pra cá, aura pra lá. E aí a gente vê, né, o Rock falando, mas você foi mesmo seduzido pelo governo, Harold? E ele fala, saiba que eu hesitei. E aí o Rox retruca, né, vale a pena matar seu amigo pra conseguir o que quer? Você tá obedecendo eles estão te usando, seu idiota. Não acha que essa já é a resposta deles? Eles veem vocês gigantes como uma força militar. Vocês serão escravizados e usados como soldados. Pra onde foi seu orgulho de guerreiro e a sua vontade? E aí o Harold retruca dando um golpe de espada hiper forte, falando, não fale como se entender essa situação. Esse nosso histórico de violência é de quando nos chamávamos de guerreiros. Agora virou um obstáculo que impede o caminho de Elbaf rumo à paz. E aí a gente tem um pequeno flashback do Harald, né, com alguns humanos aí em alguma das ilhas, falando, eu acho que você é um bom homem, Harald, mas nosso país foi atacado por gigantes no passado. E o medo é algo que não se desaparece tão facilmente. Me desculpe. E aí ele fala, Rox, não importa o quão idiota sejam os Terubitos, eles têm o poder pra fazer o Elbaf entrar no Círculo Mundial. Pô, e o Rox, mano, sofrendo, né? Ele dói nele ouvir essa frase. Exato, mano. Dói E, nos dois, né, e mano? aí. Não, Mas mas dói mais nele. no Rox. Tipo assim, o Harald tá com pesar, eu acho, assim. Tipo, ele também não queria estar fazendo isso. Mas, mano, dói no Rox, eu senti essa dor dele, sabe? Sim. E aí a gente tem um super golpe, né? E ele fala, seu covarde! E aí a gente tem o fim da amizade decretado, né? O Rox fala, as negociações acabaram. Eu nunca mais vou te convidar. E o Harald responde, eu sou um rei. Não posso arriscar a vida do meu povo em uma guerra perdida ao lado de um cara infame como você. E aí a gente tem um narrador, né? Sem conseguirem chegar a um acordo, essa estranha amizade foi rompida e por um tempo os dois não se veriam novamente. Até o fatídico dia daquele incidente. E aí a gente vê o mini Loki, né? Falando, tem mais notícias sobre os Rocks, procurando alguma coisa nos jornais. E aí a gente escuta um grito, né? Os Rocks não vêm, Loki! A Ida, Cala a boca, fofinha. velho! Aí ela fala, quer um suco? Aí ele, quero. É muito bom, porque ele foi, então, criado por ela também, né? E ela Aham, conseguiu com certeza. vencer o jeito carrancudo dele. Uhum. E aí a gente vai, né, 39 anos atrás, no West Chegamos, Blue. família, chegamos. Chegamos no momento que a gente tanto esperou. Esse flashback era pra isso, tá? Falta um ano ainda, falta um ano. Só que antes, ó, o Harold, esse discurso do Harold aqui é muito de vai arrancar o chifre lá pra dar o sinal de que eles não são mais o povo guerreiro. Só que no capítulo passado, a gente achou que ele não aceitaria a proposta do governo, né? A gente achou que ele não faria isso com um amigo dele. E isso daqui, pra mim, tirou tudo do que eu tava gostando do Harold, acabou e, de novo, eleva mais o Zebek no meu conceito. O cara tá triste porque ele perdeu um amigo. E aí, eu queria que o Carioca estivesse aqui, porque ele falou, quando ele tiver que usar a força pra pegar o Harold, ele vai usar. Ele não usou. Tipo assim, o Harold tava tentando matar ele porque cedeu aos pedidos do governo. Ele se defendeu. Numa luta dessa intensidade, você se defende atacando também, claro. Mas ele e ele falou também, eu não quero mais você no meu bando. Você baixou a cabeça pros caras, eu não quero mais. Independente dele precisar ou não precisar, ele não quer mais o Harold perto dele porque ideologicamente já não combina mais. Porque ele perdeu a admiração que ele tinha. Os piratas que estão com ele são piratas que ele admira, piratas que ele conseguiu nos jogos Dave Backfight, porque ele falou: esse é forte, eu quero ele comigo. Né? E pessoas que têm ideologia parecida com a dele, porque são pessoas que compartilham o sonho dele. Enquanto o Harold vira e fala: eu não vou apostar a vida do meu povo numa guerra perdida de alguém como você. Então, porra, é muito. Isso aí reforça tanto a relação do bando dos Piratas Rocks, quanto o Rocks como líder deles, tá ligado? O que o Oda tá fazendo com ele é uma quebra de expectativa absurda e cada capítulo que passa isso aumenta, velho. Mas eu quero fazer um contraponto. Pra mim, cara, eu não me deixa desgostar do Harold, assim. Eu acho que, muito pelo contrário, dá uma profundidade pro Harold fodida, cara. Você tem que decidir entre seu povo e seu amigo, entendeu? Seu povo é sua família, seus filhos, seus irmãos, seus amigos de infância. Cara, não é uma decisão fácil também, sabe? Por mais que
no fringir dos ovos pareça uma coisa simples, mas é uma lesão super difícil. E no final o Harold também não tá feliz com aquilo. Tá bom, mas o que que ele Mas ele fez o que ele precisa? achou que é melhor pro povo. Por que que o Ele BAF não tem tem que ser coragem. filiado ao governo mundial? É, o ano nunca Porque. foi, tá de boa, velho. Mas é porque, na opinião dele, ele tá cansado de não fazer parte daquilo. E ele acha que ele fazendo parte daquilo, ele vai levar uma vida de paz e prosperidade pro povo dele. Uhum, é, Também não pode tirar a convicção do cara de tentar trazer a paz. E esse sim foi o objetivo do Harold. Trazer a sim. paz e a tranquilidade pro povo gigante. Depois daquele fatídico evento, né? Uhum. Então, tudo isso pra mim também dá profundidade pro Harold pra mim. Não me deixou desgostando dele, me deixa também. Achei da hora. É, da hora é. Mas eu fiquei meio puto que ele aceitou essa. Mas tudo bem, Ah, você mas você ajudou, você ajudou ele nessa, porque faz sentido. temos que fazer a história rodar, né? É. O... Bem, aí a gente tem, né, 39 anos atrás, no West Blue. Nhê, nhê, dois choros de criança. God Valley. Finalmente a gente tem um vislumbre aí de God Valley de longe, né? Bem bonito. Uau, são gêmeos! Que fofos! Eles herdaram seu cabelo ruivo, né? Sim. Espero que eles cresçam, sejam tão inteligentes quanto você. E já que estão sem o pai perto, todos nós vamos ajudar. Obrigado, senhor. E como é que eles se chamam? Shanks e Shamrock, Mano, bebezinhos. caralho. Muito E bom. aí, bem, eu só espero, graças a Deus, que em breve a gente consiga ter certeza de que o próximo flashback seja Ghost Valley. Ou acaba ou vai ser God Valley, não tem muito pra onde correr. E Não, tem que ser, assim, tem que ser God Valley, pelo amor de os Deus. caras Se não, prepararam porque pro o último encontro do Harold com o Zebek. é isso que eu ia falar. Isso a gente pelo menos tem certeza. Eles vão se encontrar mais uma vez e lá no final eles não se encontram. Lá É. quem resolve é o Loki. É, Harold fica não. vivo mais um tempo. É, até aparece, tipo, eles não se encontraram até o incidente. O incidente é God Valley. O que eu quero soltar uma teoria agora, se tem alguma coisa pra falar do Shamrock bebê aí. Eu tenho que. Isso daqui também é uma nova camada para o Garlin. Primeiro, ele teve um filho, ele ficou em God Valley e quando eu li ele falando que tentou fazer convencer o povo de God Valley a se filiar ao governo, eu achei que tinha sido na base do medo, da ameaça. Mas vendo que ele teve filhos lá e que ele não forçou a esposa dele aí com ele, não levou ela como escrava para a Terra Sagrada, que ele deixou os filhos para nascerem fora de lá e que as pessoas falam dele até que, tipo assim, o pai deles não tá aqui, tipo, eles não falam com nenhuma hostilidade, sabe? Parece que a passagem dele por God Valley foi uma passagem boa, uma passagem amena. Quando o anime mostrou que o Shamrock, ele tinha que o Garland tinha cabelo loiro, eu falei, né? O Ruivo vai vir da mãe. E veio mesmo, né? É bom que eles já mostram isso logo, porque tinha um idiota aí no Twitter fazendo teoria de que a mãe do Shanks do Shamrock era a Shaq, porque tem chá no nome, né? E aí é bom que eles já mostram que é uma mulher simples de God Valley, que aí já encerra esse papo de gente noiada, mano. Não sei se é É... simples também essa mulher, né? A gente vê um vislumbre dela de costas. E assim, Mas se a gente eu. considerar que ela é ruiva e ver o que a gente tá vendo aqui, aparece a Nami. Vendo de costas. Tudo bem que o Oda, ele tem essa parada de muitas É que o mulheres ruivo da parecerem. Nami. É que a Nami é E o ruivo da laranja. Nami é um ruivo. É, laranja. Exato, mas o dela é um outro ruivo, é O... o ruivo do Shanks. Mas eu tô falando, parece de perfil assim, de costas, ela parece a Nami. Uma coisa interessante aí, eu acho também, pra gente conversar. Nossa, me fugiu o que eu ia falar. Pensa. Não, eu tenho a teoria pra soltar ainda, mas calma aí. Eu ia falar alguma coisa sobre isso. Sobre o Shanks e Shamrock, mas eu não tô lembrando. Bem, terminou de falar sobre isso? Porque eu quero soltar Terminei. a teoria. Manda. Bem, a teoria é a seguinte: todo mundo tá falando sobre isso na internet. Eu dei uma pesquisada um pouco mais pra trazer mais informação pra gente. E a teoria é a seguinte: God Valley é Thriller Bark. Vixe. E aí a gente solta essa bomba. Vixe, O que vai. acontece?
Desenvolve. Toda aquela população de sombras barras cadáveres, né? Que são aqueles. São ex-piratas que morreram na ilha, na balada de God Valley. Tá. Quem é um dos piratas que tá lá? Capitão John. Putz, é Capitão John, mesmo. pirata do Rocks. Tem vários Tá? do Rocks lá, né? Tem uns três. Exatamente. Nossa. O Cavaleiro de Aço lá também, Machado de Aço. É. Tá? Tem uma coisa na teoria que não se sustenta muito. É que. Mas eu tenho uma teoria também sobre. Que falam que o Moria tem 38 anos. Ele tinha só 12 anos quando aconteceu o God Valley, que acho que ele tinha 50 anos quando a gente conhece ele, né? Uhum. Só que, se ele já tinha morrido em um ano, de repente, Pode ter ou ele encontrou estacionado. essa ilha depois, É. entendeu? Ele pode ter pego a ilha com a fruta depois e subiu todo mundo, entendeu? Porque assim, Não, a cronologia do Moria é o seguinte: ele enfrentou o Kaido. O Kaido só vai tentar escravizar o Ano depois de God depois Valley. de God Valley, que é quando ele consegue a fruta. Aí Uhum, as pessoas se separam e o Kaido vai fazer as coisas dele. E aí ele encontra o King, aí depois ele vai para o Ano e tudo mais. uhum, Então, realmente, tipo assim, ele podia. O Moria podia ter 12 anos aqui nesse momento, sim. uhum. E eu tentei olhar aqui pra ver se parecia agora com esse look aí de De com esse fora, look né? da ilha, né, por fora, né? E assim, tirando essa parte onde tem o mastro, né? Sim. Poderia encaixar o mastro exatamente aí, que é a ilha de Stillerbark. Se É. você tá conseguindo você tá conseguindo ver minha tela ou não? Não, eu vou ver aqui, eu vou pesquisar Trader Bark aqui. É, porque assim, e faria sentido, aí de novo, na perfeição do Oda, ele. Agora eu tô vendo. Imagina, Faria- encaixa o mastro certinho nessas duas É, pedaços de terra e tem esse bololozinho embaixo. exato. E assim, faria sentido o Oda meter a história de capa que cita o Moria e no final colocar um vislumbre de God Valley. Exatamente. Que Isso também, isso também foi uma coisa que é um feeling que as pessoas tiveram, assim, eu vi vários canais grandes aí já comentando sobre isso, vi algumas coisas na internet também, mas seria muito interessante, tem vários Piratas Rocks lá dentro, então tem o Capitão John, o Machado de Aço lá, pessoas que vão morrer em God Valley, Uhum. entendeu? E vão ser ressuscitados pelo Moria depois. E aí, por que ele não pode ter a sombra do Rox também? A sombra não, o corpo do Rox. Não, se ele tiver isso, GG mundo, né? Porque ele Não, não usou antes, vão falar, porque ele não usou antes. talvez ele tava procurando uma sombra digna, velho. Tipo assim, quando Mas eu, ele só usa o Wars quando ele consegue a sombra do Luffy. E aí pode ser a justificativa pro Barba Negra estar escondendo o Moria. Tá prendendo o Moria. Ele não matou o ele tem o Moria. corpo do Wars. Ele sabe que o governo mundial quer o Moria. Isso pode justificar também a ordem do Flamingo. Você tem que matar o Moria agora. Por quê? Porque os caras sabem que o Moria tem muito mais coisa do que parece ter. Que o Moria ainda tem um corpo do Zebek pra usar de sombra. E o Barba Negra também sabe isso. O Barba Negra prende o Moria porque ele quer saber onde tá esse corpo. Tá ligado? Uhum. Porque se ele tá usando todos os corpos de God Valley e a gente sabe que o Zebek não saiu de lá, pode ser que o corpo esteja guardado com o Moria sim. E que ele ainda não tinha encontrado alguma sombra para usar nesse corpo. Uma poderosa o suficiente, que ele estava em busca disso. Eu não lembro se em Thriller Bark ele chega a citar que ele tem mais corpos poderosos, né? Mas ele fala que ele tem uns corpos muito foda lá. Eu não lembro também. E ele ter o corpo do Zebek, ainda mais a gente pegando aquela fala do Zebek depois, eu vou voltar para esse lugar falando para Imu. Agora isso pode ser possível, tá ligado? Sim, não, Pode acho. acontecer. Pô, eu acho que tem muita possibilidade aí deles acabarem meio que trazendo o Zebek de volta dessa forma. Mas, mas é que aí também a gente teria que ter uma outra abordagem para essas sombras, para tudo isso, né? Não vai ser igual o Ryuma, por exemplo. Seria interessante se inclusive fosse a sombra do Barba Negra nele, Então, pode tá ser o ligado? Bleach falando, ó, agora você vai botar minha sombra no meu pai. É.
Nossa, aí é que assim, aí entra no medo de virar a Kaguya da vida, né? É. Não, Você mas não tem esse medo? meu, a Kaguya, ela era ET, É né? jogado, né? É ET. Sei lá que Kaguya é, mas É isso aqui ET. ela é muito jogado. Kaguya é ET. Eu não acho que a gente ia entrar tanto nesse mérito. Eu acho que, assim, vai ter alguma coisa muito chocante em One Piece, que provavelmente deve ter a ver com o One Piece mesmo, que é o lance do mar tá subindo, de provavelmente ser uma coisa, um futuro distópico, na verdade, sabe? Uma parada assim, um One Sim, Piece no final. Mas eu não acho que vai ter uma coisa muito ET, entendeu? é. Sabe o que eu vou tentar fazer? É que essa semana não vai ter pausa. Mas eu vou tentar rever Thriller Bark pra chegar aqui no capítulo que vem, pra ver se tem mais coisa dessa teoria, dessa possibilidade disso que a gente jogou aqui agora, do Moria ter o corpo do Zebek escondido em algum lugar. Uhum. Não, eu acho que com Porque, certeza. pô, Eu vou tentar ler. isso ia ser muito Porque foda. eu leio rapidinho. É, bom, bom. Isso é muito foda. Isso seria absurdo, tá? A gente achando que as melhores sombras que o Moria tinha era do Ryuma e do Ors, e o cara tem simplesmente o Zebek. Sim. Esse capítulo é muito Moria, tá ligado? Agora que você falou esse É, bagulho então, de por isso que eu tô Thriller te Bark falando. também. Quando eu li Caralho, a velho. primeira vez, eu não tinha lido o capítulo. Eu li essa teoria sem ler o capítulo. Eu falei, nah, tá falando besteira. Aí eu li o capítulo e falei, meu Deus, faz todo sentido. Isso que é Caraca. foda. Isso que é foda. Quando a gente escuta umas teorias antes, você fala, mano, o que esses caras estão falando? Que viagem. E aí você vai ler, você fala, caralho, mano, é isso. Cara, Mano, impressionante. nossa, eu tô muito mais hypado do que eu tava quando eu li o capítulo da primeira vez. Eu vou te falar, Caralho! essa teoria mudou tudo pra mim também. E eu vou te falar que eu tô Mudou botando muito fé pra mim nela de agora. verdade também. Assim, das teorias que a gente vem discutindo assim, que tem umas. Ah, uma coisinha aqui, um gracejo aqui, ai, o Zopton tá lá, essas coisas. Beleza, tal, é mais coisa da nossa cabeça. Mas agora, isso daí parece muito mais factível. É o mesmo esquema de, ele tinha o corpo do Ryuma, que era um corpo protegido de Wano, então faz sentido ele ser de lá. É muito mais fácil ele estar no lugar que os corpos dos Piratas Rocks foram deixados do que ele ter conseguido pegar esses corpos em algum momento, Uhum, tá exatamente. ligado? Uhum. Então, porra, muito bom, velho, muito Ele bom. encontrou Muito os bom. Agora, destroços de God Valley, montou-lhe um barco e subiu tudo, levou todo mundo junto. agora eu quero saber de você outra coisa. O Garlin fala que tem uma coisa nessa ilha que deixaria Imu muito feliz. O que você acha que é? Ah, então, antes dele falar disso, ele fala um pouco de cultura, né? Ele valoriza a ilha, é engraçado, né? Porque ele fala, pô, a ilha tem uma cultura própria, convidei eles pra fazer a parte do governo mundial. Eles não quiseram, então vamos usar eles de arena, vamos dizer assim. Mas eu acredito que seja ou alguma coisa que favoreça as armas, né, do governo mundial, né? Tipo, eu não sei até que ponto já existia Urano nesse momento da história, entendeu? Pode ser que essas duas rochonas aqui tenham a ver com isso, porque elas não fazem parte da estrutura de Thriller Bark, Uhum. tá ligado? Não Ou, sei como pra eles mim, poderiam pode fazer ser isso. até a Gomu Gomu no Mi mesmo, entendeu? Lembra que a gente Hum, tem aquele tesourinho, né, também? E lembra que o Shanks, ele tá num tesourinho, lembra? sim, o Quando ele é Shanks tá numa achado. casinha, num baúzinho de Num tesouro. baúzinho de tesouro. De repente, tinha alguma coisa nesse baúzinho que foi trocado pelo Shanks? Não sei. A mãe dele pode ter escondido ele lá. E assim, eu quero ver também como que o Garlin vai agir com a mãe dos filhos dele. Porque ele vai botar o povo de God. Eu falei aqui que ele tinha gostado do povo, que ele tinha sido bem tratado. Só que ele vai transformar os caras em gado, basicamente. Né? Vai caçar o Ele povo. é. Como é que fala? Ele falou assim: ah, eu cheguei lá, fui de boa, tentei fazer amizade com os caras, mas ali é flau. Entendeu? Ele é frio também, né? Eu quero Uhum. ver o que ele vai fazer com a mãe dos filhos dele, porque isso também pode dizer muito da relação que o Shanks vai ter no futuro com ele, né? Porque eu acho que eles vão acabar se encontrando. O Shanks, o Shamrock e o Garlin, eu acho que eles vão acabar se Ah, encontrando em algum mas acho que momento. tem que se encontrar, né? Pelo amor de Deus, Exato. já que é pai e filho, vamos botar pra se encontrar. Então, exatamente. E aí o Shanks poderia ter uma espécie de. É que também. Eu acho que o Shanks, a relação dele com os pais é tipo o do Luffy. O Luffy não liga pra quem é a mãe dele, não liga pra quem é o pai dele, então o Shanks também não ia se importar muito.
Mas, porra, é um capítulo que de primeiro momento parece que não tem muita coisa, mas ele tem muita coisa, velho. Sim, Caralho, é ele tem muito foda. muita informaçãozinha, é, entre coisas, né? Entre linhas. E assim, Exatamente. a gente tá tendo todo o arco do Rox, né? Que pra mim, todo esse flashback, mais que o Harald, é pra mostrar o Rox. É, Aham, porque total. a gente é um pirata que é mencionado desde o One Piece lá de trás. Nunca tinha sido Uhum. mostrado, a gente sabia que ele tinha o cabelo rajadinho, né? É. E, pô, a gente tá vendo uma face dele, como a gente já tinha comentado no último episódio, que a gente não esperava. Ele é um cara super família, vamos dizer assim, e quase um Luffy, assim, de amor pelos Nakamas e proteção pelos amigos dele, que quase praticamente não aguenta ver uma injustiça, ou ele pratica as injustiças em cima de injustiças, vamos dizer assim, né? Uhum. Então ele é um cara diferenciado, assim, eu tô muito. Achei muito legal esse rumo que a gente tá vendo ele, em contraponto ao próprio filho, que é o Teach, que é o cara mais cruel. E pelo fato talvez dele não ter sido criado pelo pai, e ele só saber que o pai foi morto, porque foi morto em God Valley pelo Urgarp, que se juntou com o Roger, então ele tem essa aversão a esse mundo pirata da marinha, barra esse mundo pirata das antigas, ele quer tomar tudo pra si, né? Mesmo não sabendo da própria mensagem que o pai dele passava. É, porque não faz nenhum sentido. Tipo, o jeito que o Barba Negra age não faz sentido com tudo que o Rock tá mostrando aqui, né? Faz, não faz, Mais não tem. alguma coisa, Strass? Não, acho que por hoje é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem a gente é, brincar aqui de One Piece, né, por 45 minutos, aproximadamente. Agradeço a todos vocês, nossos ouvintes fiéis, nossos amigos. Um beijo pro Léo, Léo Águas. Sei que você tá sempre ouvindo a gente, então eu deixo aqui meu beijo pra você. E é E isso, outra galera. coisa, eu e Straça nos comprometemos a dar um mini intensivão de Thriller Bark na medida do possível para vir com mais informações no próximo capítulo, que não tem pausa essa semana. Não tem pausa essa semana, então Ihu! talvez ali na quinta, na sexta a gente já grave mais um. Fechado, por É mim, nóis. ótimo. Valeu, galera. Falou.